pergunta, mas eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Deus dá a oportunidade para a gente reencontrar muitas pessoas, né? Há uma semana eu tive a oportunidade de reencontrar um professor muito querido, o pastor Natanael, que estava por aqui. Chegando à igreja, reencontrei um colega de faculdade, o pastor Felipe, trabalhamos juntos. E Deus me deu a oportunidade de reencontrar o irmão João Batista. Eu confesso que eu fiquei nervoso, eu não estava nervoso. Mas quando eu o vi aqui do meu lado, tremendo e suando, ele parecia os meus desbravadores lá quando a gente vai pregar, que eles ficam suando frio, né? Pastor, e agora? Eu falo. Eu confesso que quando eu o vi aqui do meu lado desse jeito, eu comecei a tremer. Dá para dizer que a nossa história tem a ver com 1979? Mas, na verdade, a nossa história tem que a ver com 1955 também. E eu poderia dizer que a nossa história, minha e do irmão João Batista, tem a ver com 1891. E os irmãos param para pensar, como que o pastor está tão conservado até hoje, né? Mas eu diria que a nossa história começa em Mateus capítulo 26. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 26. Esse é um sábado de gratidão a Deus, e nós não poderíamos agradecer a Deus se nós não buscássemos na palavra de Deus poder para isso. Os irmãos puderam perceber em pouco tempo um pedaço muito pequeno, um vislumbre apenas do que tem sido feito já há 35 anos. Mas de onde surgiu isso? Será que Deus também não tem outras pessoas, chamando outras pessoas para grandes ministérios? Será que você também não tem a oportunidade de agradecer a Deus hoje por grandes coisas que Ele já tem feito na sua vida? Mateus capítulo 26 começa a nossa história. E eu gostaria de convidar, assim como você está, a fechar os seus olhos para nós falarmos com Deus. Vamos orar. Poderoso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque nesse dia tão especial, um sábado, nesse dia 7, Senhor, nós podemos olhar para trás e percebermos que até aqui o Senhor nos guiou. Obrigado, Senhor, por esses 35 anos de história. Nós queremos agora, nesse momento, Senhor, encontrar na Tua palavra poder e encontrar o Teu Santo Espírito, a fim de que a nossa gratidão seja completa, repleta e possamos sair daqui transformados. Por isso, Senhor, nesse momento, que o ser humano seja ofuscado pelo brilho da Tua presença e que nós possamos exaltar apenas o Teu nome. Nós Te pedimos isso e agradecemos por Jesus. Amém. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6. Mateus capítulo 25, quem sabe seja um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Nós temos ali diversas cenas sendo apresentadas sobre a volta de Jesus, sobre os momentos finais da história, sobre a pregação do Evangelho, sobre o nosso dever como cristãos, de sermos luz do mundo, de estarmos preparados, de vigiarmos. Jesus encerra esse capítulo e logo começa o capítulo 26. E a teologia do capítulo 25 é fantástica, é maravilhosa. Mas nós muitas vezes nos vislumbramos com a teologia que nós temos, com as doutrinas que temos, e elas são perfeitas, porque se encaixam perfeitamente com a Bíblia. O problema é que muitas vezes na nossa vida a teologia não passa de teologia. E nós deixamos de aproveitar o aspecto prático. Em Mateus capítulo 26, Jesus expressa de maneira essencial a teologia do capítulo 25. Capítulo 26, a partir do versículo 6. Acompanhem comigo. Diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça. Estando ele à mesa, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Por que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o faz para o meu sepultamento. Versículo 13, presta
Bem atenção nesse verso. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contada o que ela fez, para a memória sua. Você conhece algum outro personagem da Bíblia que Jesus faz essa nota de dignidade? Precisa pregar o evangelho, mas onde for pregado o evangelho, precisa contar a história dessa mulher. Conhece algum outro personagem que mereça ser lembrado? Nós, quem sabe, lembramos de Moisés, de Davi, de homens e personagens que ocupam a maior parte das páginas sagradas. Mas Jesus chama a atenção para uma mulher que simplesmente chega e derrama ali o perfume mais precioso da época. Jesus diz, precisa lembrar da história dessa mulher. Em primeira instância, e é uma análise rápida do texto, nós podemos perceber que o nosso Deus não se importa com os holofotes. O nosso Deus não se importa com os aplausos. Mas Ele olha para as pequenas atitudes feitas com amor. Muitas vezes nós imaginamos que a nossa vida espiritual ela precisa ser feita de grandes manifestações do poder de Deus. Quem sabe você espera que Deus precisa abrir o mar vermelho constantemente para você. Mas a palavra de Deus diz que a história dessa mulher, esse simples gesto, precisava ser lembrado para sempre. De alguma forma, Deus entende que cada gesto, por menor que seja, cada gesto de amor em favor do Evangelho, precisa ser marcado para sempre. Isso é muito forte, porque muitas vezes nós simplesmente aplaudimos um grande pregador, um grande evangelista, um grande palestrante, grandes nomes que ocupam todos os cenários. Mas nos esquecemos que tudo começa sempre da mesma forma, com um pequeno gesto, simples. As coisas não se tornam grandiosas do dia para a noite, começam apenas com uma pequena atitude. E Deus queria deixar bem claro para todo o povo que um pequeno gesto de uma mulher, alguém marginalizado na época, deveria fazer parte do Evangelho, da mensagem pregada. Esse espírito que envolve essa mulher, envolve os nossos pioneiros, envolve o nome daqueles homens e mulheres que se dedicaram pela causa. Vocês prestaram atenção no que os discípulos falam para essa mulher? Eles dizem assim, que desperdício, jogar dinheiro fora, tempo gasto fora. Jesus diz, não é desperdício. Muitas vezes quando nós trabalhamos para Deus e nós começamos a obra, as pessoas olham à sua volta e não veem grandes coisas. Não veem grandes resultados. E a tendência é dizer, que desperdício. Está perdendo teu tempo. Vai fazer outra coisa. Se fosse abençoado por Deus, isso cresceria, seria grandioso. Deus diz, não é assim que as coisas funcionam no meu reino. Toda boa atitude é lembrada. Em 1891, eu vou pedir auxílio da projeção. Em 1891, a irmã White já tinha dado muitas contribuições para o movimento millerita. A igreja adventista já havia se formado. A obra já havia crescido grandemente. Mas havia algumas dificuldades no campo missionário mundial. Em 1888, a igreja sofre uma crise muito forte, principalmente pela mensagem da justificação pela fé. Ela precisava ser pregada. 2 homens se levantam e dizem, nós estamos pregando o evangelho seco, duro. Nós precisamos pregar o evangelho com amor, pela graça. A irmã White, através de uma visão, ela confirma esses 2 homens. A igreja resiste muito ainda para aceitar essa mensagem.
E chega um ponto que a igreja decide então, convida carinhosamente a irmã White para se retirar dos Estados Unidos, dizendo que lá na Austrália, do outro lado do mundo, precisava ser pregado o evangelho. Uma senhora com suas crianças que já haviam passado por doenças, alguns já haviam morrido, o seu esposo que também era doente, ela que também era debilitada, é convidada agora a ir para a Austrália, enquanto os líderes da igreja ficam nos Estados Unidos. Mas a obra precisava crescer lá. E ela aceita o desafio de Deus. Em 1891 ela se muda para a Austrália. Lá ela escreveu o livro Desejado de Todas as Nações. E lá as pessoas diziam, aqui não vai dar nada, nada, não tem condições de a obra prosseguir aqui. É muito difícil, o terreno é muito duro. Ela começa a trabalhar e logo percebem que eles precisavam abrir uma escola. Mas não havia dinheiro para construir uma escola, para comprar um terreno. Não havia terreno que pudesse comportar todas as situações que uma escola com os princípios cristãos precisariam. Se reúne uma comissão e eles começam então a buscar um espaço. Depois de buscar por muito tempo, a irmã White recebe uma visão específica do espaço. Ela enxerga um terreno onde um anjo aparece e faz alguns sulcos na terra, e deixa bem claro que ali, aonde estivesse esses sulcos, aquele seria o terreno onde Deus estaria abençoando aquela escola. Muitos terrenos são visitados, até que um último é visitado. Só que esse com alguns rótulos. E os rótulos desse terreno é que esse terreno não serve para nada. Tudo que se planta nele não cresce. É um terreno infrutífero. Mais uma vez, volta ao mesmo discurso de Mateus capítulo 26. É desperdício, não vai dar certo. Ao chegar nesse terreno, a irmã White anda, passeia, e num momento ela se depara com os sulcos da sua visão. Ela diz, é aqui que nós vamos construir a escola. As pessoas chegam e dizem assim, como? Não tem dinheiro? Ela disse, eu não sei, mas eu sei que Deus quer esse lugar. Ela retira o dinheiro do seu sustento, do seu alimento. Ela busca e Deus dá condições. Nesse lugar se constrói o Avondale College, o nosso colégio na Austrália. A irmã White não imaginaria o que o Avondale se transformaria. Hoje na Austrália, praticamente toda a mesa australiana recebe cereais fabricados nas nossas indústrias alimentares. Um lugar onde as pessoas diziam assim, não vai dar nada. Desperdício de tempo e de dinheiro. Em 1955, um homem é convidado a falar. Não tinha muitas habilidades na frente do púlpito, mas foi desafiado, de última hora praticamente. Precisava de alguém para falar. Qual o assunto? Saúde. Como assim? O desafio é aceito. 40 minutos praticamente se passam. O nervosismo é grande, mas o primeiro passo foi dado. Em 1955, ele aceita o desafio. Em 1979, pela primeira vez, um sonho é colocado em realidade. Depois de muito tempo de batalha, de luta, nós estávamos conversando aqui 6 meses. 6 meses. Como disse o irmão, brigando com a comissão, com os líderes da igreja, nós precisamos fazer alguma coisa. As histórias parecem muito semelhantes. Nós precisamos fazer alguma coisa. E com certeza deve ter ouvido, é um desperdício.
Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício do espaço da igreja. Nós vamos trazer as pessoas viciadas no tabaco para dentro da igreja. Que absurdo. Que dificuldade. E dá para pensar que limitação temos nós para o trabalho de Deus. Mas em 1992, depois de já alguns anos trabalhando com isso, o irmão João Batista é chamado para realizar um dos seus cursos na cidade de Cachoeirinha, aqui próximo de nós. Uma tenda, como no passado se fazia tendas evangelísticas, uma tenda é montada. E ali o evangelista trabalhava primeiramente através do curso Como Deixar de Fumar. E logo depois de algum tempo do curso acontecendo, as mensagens bíblicas se iniciavam e alcançavam seu objetivo principal, que era trazer as pessoas para Cristo. Em 1992, eu e minha família, nós tínhamos saído, eu lembro que saímos de casa num sábado pela manhã, se eu não estou enganado, e à frente da nossa casa havia um terreno vazio. E eu lembro que nós voltamos para casa, já era muito tarde, e quando nós voltamos, tivemos uma surpresa. À frente de casa já não estava mais vazio. Ali havia uma tenda, e uma grande faixa dizendo, curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Lá em casa, minha mãe fumava muito, meu pai não fumava, eu muito menos, tinha 7 anos de idade, mas ninguém gostava muito do cigarro lá em casa, a não ser a minha mãe. E nós insistíamos constantemente para ela parar de fumar, mas não tinha jeito. Quando nós vimos aquela tenda parada na frente de casa, é esse o caminho, tem que tentar, vamos tentar. As reuniões foram anunciadas e na primeira noite de conferências do curso, eu lembro que a gente estava ansioso e a gente ouvia de casa, a gente ouvia as músicas sendo tocadas, e curioso para saber o que tinha lá dentro. Se era circo, o que era aquilo, porque a gente nunca tinha visto aquilo. E aí eu pedi para os meus pais, posso ir lá ver o que é? Como era na frente de casa, era só atravessar a rua, pode, vai lá. Eu fui, para minha surpresa, lá estava cheio de criança, adulto, muito pouco. E aí então o pastor, na época, o pastor evangelista, pastor Elias Vidal, se levantou e começou a falar a respeito do cigarro, das dificuldades, e fez um desafio para as crianças. Olha, você tem alguém que fuma em casa? Traga aqui amanhã. Essa pessoa precisa ouvir esse curso. Eu cheguei em casa, conversei com meus pais, perguntaram o que tinha acontecido, falei. No outro dia, naturalmente, eu e minha mãe fomos. Meu pai disse, não fumo e não vou. Vai vocês dois. O tempo se passou e o curso foi feito e, para nossa alegria, a minha mãe conseguiu parar de fumar. Parou de fumar, mas agora a programação continuava. E tinha se criado um carinho muito grande pelas pessoas ali da frente, até porque eles passavam o tempo inteiro na frente da nossa casa. Algumas vezes tinham algumas dificuldades e a gente, às vezes, estava ali, podia ajudar. Foi se criando um vínculo e a gente continuou assistindo as programações. Com o passar do tempo, nós fomos convidados a estudar a Bíblia. E aí, para o nosso auxílio, foi enviado uma obreira bíblica, um obreiro bíblico lá para casa. O obreiro bíblico começou a nos visitar, estudamos a Bíblia, mas chegou um tempo que a coisa não funcionava muito bem. Como era um obreiro dando estudo para uma mulher, meu pai não ficou muito contente com isso. Era um homem muito ciumento. Ele disse assim, eu não quero mais saber desse homem aqui dentro de casa. Passou o tempo e o pastor Elias disse assim, então vamos trocar, vamos trazer uma obreira. O problema tinha sido resolvido, nós continuamos estudando. O detalhe é que a minha família sempre foi muito católica. E aí nós tínhamos costumes, tradições, hábitos dentro de casa, já há muito tempo.
carne de porco era um hábito dentro de casa. Vários outros hábitos nós tínhamos que precisávamos mudar. Com o passar do tempo, eu e minha mãe estudando a Bíblia, percebemos que a gente precisa mudar. E fomos aos poucos mudando. Só que chegou um ponto que as mudanças eram perceptíveis demais. Modo de vestir, modo de falar, modo de comer. E aí o meu pai começou a ouvir fora de casa: tua família está virando crente? Aquilo incomodou tanto que a coisa veio para dentro de casa. E agora, ir até a tenda na frente de casa já não era uma boa coisa. O tempo passou e nós não podíamos mais estudar a Bíblia tão frequentemente assim. Mas todas as noites, ao sairmos do evangelismo, o pastor Elias perguntava para a gente: e o teu esposo, como que está? Perguntava para minha mãe. E ele sempre orava, sempre orava. Mas as coisas, quanto mais difíceis, parece que mais abençoadas. O tempo se passou e chegou um ponto que meu pai, dentro de casa, disse assim: não quero mais saber de vocês irem lá. Não vão mais. A gente achou que fosse conversa e nós continuamos indo. Até que nós percebemos que a coisa foi séria. Um dia meu pai chega e diz assim: olha, hoje é a data final. Se vocês forem para lá, podem ir com a mala pronta, porque para casa vocês não voltam. A coisa ficou tensa. Nós fomos para o quarto orar. Eu chorava bastante. A minha mãe ajoelhou, orou. Nós não sabíamos o que a gente ia fazer. O horário foi chegando, as músicas foram começando a tocar e nós, o que nós vamos fazer? E eu lembro que eu olhei para minha mãe e disse: ei, mãe, o que a gente vai fazer? Ela disse: nós vamos. Meu pai sempre foi um homem muito calmo, muito tranquilo. E quando nós dissemos que nós iríamos, ele disse assim: eu vou sair de casa, vou dar um tempo para vocês. Vocês vão, voltem, peguem as coisas de vocês e saiam. Porque quando eu chegar em casa, eu não quero ver mais vocês em casa. Eu lembro que nós saímos e ninguém falava nada. E era só atravessar a rua. Meu pai saiu junto. Nós atravessamos a rua e ao entrar na tenda, quando nós fomos entrar na tenda, minha mãe olhou para o meu pai, pegou na mão dele e disse: entra comigo. Entra comigo só uma vez. Se tu não gostar, nós nunca mais colocamos o pé aqui dentro. Nunca mais. Entra comigo. Meu pai decidiu entrar, mas a cara dele não era muito boa. Entrou e não falou nada. Voltou para casa e continuou sem falar nada. No outro dia, o tempo passou e eu cheguei da escola e aí perguntei para a mãe: mãe, e o pai falou alguma coisa? Não disse nada. Nós vamos? Não sei. Mais uma vez, o tempo chegou, os hinos começaram a tocar, e a angústia, e agora, o que aconteceu? E aí a música começou a tocar, e a gente lá dentro de casa, sem saber o que fazer. Até que meu pai olhou para minha mãe e disse assim: vocês não vão lá hoje? Minha mãe disse assim: a gente só vai se for com você. Meu pai olhou e disse assim: não estou fazendo nada mesmo, eu vou com vocês. Pela graça de Deus, já se passaram 21 anos. 21 anos. Que a nossa história se concretizou. Eu gostaria de chamar eles aqui. Pai, mãe, meu irmão, que na época ainda não existia, né? Agora já existe. 21 anos. Aquele homem durão, né? Que a gente orava sempre, hoje é primeiro ancião da igreja. A minha mãe é a secretária da igreja e trabalham na igreja do bairro Fátima, em Cachoeirinha, onde o curso foi feito. 400 pessoas se batizaram naquela campanha evangelística. Uma igreja se formou.
E eu pergunto, como? Como isso aconteceu? Dá para dizer que de um pequeno gesto, de um pequeno desafio que foi aceito em 1955, quando o homem decidiu vencer a sua timidez, vencer as suas limitações, ir lá na frente e pregar. Pequenos gestos são lembrados por Deus por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque pequenos gestos marcam a vida das pessoas. Você, quem sabe, não lembra de grandes pastores, de grandes pregações, de sermões inteiros, mas você lembra quando o teu pastor, no momento de luto da tua família, chegou do teu lado e te deu um abraço. Isso você lembra. Os pequenos gestos são lembrados e marcados por Deus para toda a eternidade. Na época que nós conhecemos o irmão João Batista, já não era um pequeno gesto. Já era um grande ministério. E eu pergunto, como agradecer a Deus por 35 anos de vidas sendo transformadas? Como agradecer a Deus por 1000 cursos? 1000 cursos, como deixar de fumar? Para Deus, coisas pequenas são mais importantes do que as grandiosas coisas que ocupam a nossa mente hoje em dia. Deus chamou o irmão João Batista e ele não tinha nem ideia de quantas vidas ele alcançaria, de quantas pessoas seriam beneficiadas por essa mensagem. Não tinha ideia de onde o seu trabalho iria alcançar, atingir. Eu pergunto, tem como nós não entendermos o que Paulo diz, em tudo dai graças? Por um momento, quem sabe, de vir à frente e falar, mas Senhor, eu sou tímido, eu tenho as minhas dificuldades, eu nem médico, nem medicina eu fiz, como que eu vou falar disso? O Senhor me chamou para isso, mas eu não tenho capacidade para isso. E aí a pessoa vai lá na frente com todo o constrangimento, mas com o poder de Deus, opera um grande trabalho. Você já parou para pensar que naquele momento ele poderia ter agradecido, Senhor, obrigado pela vergonha que eu passei, pela timidez que eu venci, obrigado pelas dificuldades que eu enfrentei, obrigado pelo sermão que foi pregado. Nós enxergamos muito pouco daquilo que Deus tem preparado para nós. Hoje, quem sabe, o irmão João Batista pode olhar para trás e enxergar 35 anos. Mas ainda quero lhe dizer, irmão, que existe uma eternidade inteira ainda para o Senhor descobrir o que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Através do seu trabalho, muitas outras pessoas, quem sabe, foram alcançadas. Ele me falou que eu fui o 4º pastor. 4º. Eu não sei quantos mais ainda existem, né? Mas Deus tem feito grandes coisas. E nós não estamos aqui para exaltar o homem, mas para que você possa perceber que Deus pode fazer grandes coisas através de pequenos gestos. Deus pode transformar o teu pequeno gesto num ministério. Deus pode usar a tua timidez, as tuas limitações, as dificuldades aparentes, as críticas das outras pessoas, dizendo, é um desperdício, não gasta tempo com isso, não gasta dinheiro com isso. Deus pode usar tudo isso para transformar vidas. Nessa manhã, a única coisa que nós temos que dizer a Deus é, muito obrigado. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Os 4 fatos que ele relaciona de colegas dele, fiquei sabendo sempre muito tempo depois. Em torno de novembro do ano passado, estávamos num pequeno grupo e esse menino chegou. E esse menino fez um pequeno sermonete e eu pedi permissão para dar um adendozinho. E ao ouvir a minha voz, ele então disse o que acabou de dizer para vocês. Estou aqui porque começou com o curso que você dirigiu de como deixar de fumar em 5 dias.
Eu não queria entrar em aspectos emotivos, mas eu vou pedir permissão para a igreja, em 2 minutos, contar um fato entre centenas e centenas de fatos. Eu vinha apressadamente na Rua da Praia, próxima à Praça da Alfândega, e ouvi gritos: "Professor João Batista, professor João Batista!" E eu nunca cheguei em nenhuma palestra, das milhares de palestras que eu já fiz no mundo, nenhum minuto atrasado, e eu não podia parar. Mas eu parei, o cidadão chegou e me abraçou. E quando ele me abraçou, abriu os 2 braços, eu vou abrir um só, e disse assim: toda vez que eu passo em frente à igreja adventista, os 2 braços estendidos na minha frente, e vejo aquela placa, e vejo o seu nome, eu levanto as minhas 2 mãos aos céus e digo: meu Deus, muito obrigado porque colocaste João Batista no mundo, só por isso eu estou vivo. O médico tinha me dito que eu não tinha mais 90 dias de vida, as minhas coronárias estavam obstruídas, e eu ia morrer, e ele me orientou para ir no curso, e só por isso eu estou vivo. E repetiu: meu Deus, muito obrigado. E eu também digo a Deus: muito obrigado. Nós só temos que agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele nos dá e por tudo que Ele faz através de nós. Deus não precisa das tuas habilidades. Deus não precisa das tuas capacidades. Deus precisa apenas que você entregue a Ele as suas dificuldades. E Ele vai transformar cada pequeno gesto num grande ministério. Eu quero convidar o Marco Antônio, que vai cantar para nós. E eu gostaria de fazer um convite. Tem alguém mais aqui nessa manhã que veio para a Igreja Adventista através do curso Como Deixar de Fumar? Tem mais alguém? O irmão tinha me falado que tinha lá atrás, tem mais um irmão. Aqui no meio. Muitas outras pessoas ainda serão alcançadas. Mas o desafio que eu quero fazer nessa manhã para você é: quem sabe os teus olhos ainda não estão preparados e abertos para agradecer a Deus. Quem sabe a tua visão ainda não está pronta para enxergar tantas bênçãos que Deus pode fazer. Mas tudo começa através de um pequeno gesto, uma pequena atitude. E hoje nós podemos olhar para trás de 35 anos de história e agradecer a Deus por aquela pequena atitude. O que você tem para agradecer a Deus? Pastor, eu ainda não tenho nada, não tenho ministério. Eu pergunto: qual é o pequeno gesto que você precisa fazer então, para que Deus transforme a tua vida no ministério? O que Deus precisa fazer? Eu não sei, você sabe. Está na hora de tomarmos uma atitude. Que o nome de Deus possa ser exaltado. E que a sua vida possa ser um motivo de gratidão a Deus também. Eu levantei os meus olhos e vi dos altos montes que há por aí. Logo me perguntei se precisar de um socorro ou de um auxílio, aonde eu irei. O meu socorro virá do Rei dos Reis, meu consolo será sempre o meu Deus. E podem vir tempestades em alto mar, não temerei, porque comigo está. O Senhor que me guarda e me vê, quem me conhece desde o nascer, Ele vai me guiar por onde quer que eu siga,
desde a saída até eu voltar. O meu socorro virá do Rei dos Reis, o meu consolo será sempre o meu Deus. E podem vir tempestades em alto mar, não temerei, porque comigo está. É o Senhor que me guarda e me vê, quem me conhece desde o nascer. Ele vai me guiar por onde quer que eu siga, desde a saída até eu voltar. O meu socorro virá do Rei dos Reis, meu consolo será sempre o meu Deus. E podem vir tempestades em alto mar, não temerei, porque comigo está. Não temerei, porque comigo está. O verso 13 diz: onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contada o que ela fez para a memória sua. Eu quero dizer, irmão João Batista, que onde eu falar do evangelho, eu vou ter que obrigatoriamente falar do seu nome, porque um dia Deus o usou. Muito obrigado. Gostaria de convidar os irmãos para que nós pudéssemos orar a Deus. Vamos nos colocar em pé. Querido e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor atua na vida de cada um de nós, seres humanos pecadores. Obrigado, Senhor, porque através do Teu poder, nós somos capazes e somos capacitados a operar grandes coisas para a honra e glória do Teu nome. Queremos Te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor chamaste o irmão João Batista para um ministério abrangente, amplo, que hoje completa 35 anos. Nós louvamos o Teu nome por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida e por tantas bênçãos, Pai, que o Senhor tem transmitido a tantos outros através da vida do irmão João Batista. Usa, Senhor, mais uma vez o seu ministério, abençoa-o e também, Senhor, que esse ministério possa ser uma motivação para cada um de nós, para que nós possamos colocar sobre os Teus cuidados os nossos pequenos gestos e transformar a nossa vida num motivo de gratidão. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Toma-nos em Tuas mãos. É o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Teus braços de amor
Som. Queremos reforçar o convite aos irmãos. Esse sábado foi especial pelo centésima edição, a milésima edição do curso Como Deixar de Fumar. E hoje à noite, às 20 horas, nessa igreja, começa essa milésima edição e você está convidado a estar conosco ou trazer alguém que você sabe que precisa desse curso. Hoje à noite, sábado, às 20 horas, venha para mais uma edição especial do curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Outra correção é que o JA da semana que vem, de aniversário da nossa igreja, não será às 17 horas e sim às 16 horas, mas fica o convite que você esteja conosco pela manhã às 9 horas e também no JA às 16 horas em ponto, o início da programação da tarde. Nós vamos seguir cantando e você está convidado a seguir cantando conosco enquanto a saída é organizada pelos diáconos e diaconisas. Está aqui, o Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome, vamos exaltar as suas maravilhas, toda a terra e céu, deem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo, o Senhor está aqui. Nuvens e trovões proclamem sua glória, mundos e nações inclinem-se a ele. Dele é o poder, dele é o louvor. Vamos adorar o grande Criador. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém. Som. Olá, amigos da internet, que bom que você está aqui conosco. Nós tivemos um probleminha no áudio, agora já retornamos novamente. Pessoal, está encerrando o culto, como vocês podem ver. Hoje à tarde nós não teremos o programa JA como convencional. Nós teremos, o programa do JA será no nosso coworking, tá? Às 19h30. E como a gente temporariamente estamos sem o chat, eu vou mandar um feliz sábado especial a todos vocês que estão nos assistindo, que ainda estão conectados na nossa programação. Um feliz sábado para vocês, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar e o restante da sua semana. Eu vou deixar aqui, a gente vai encerrar essa transmissão, ok? Muito obrigado por estarem acompanhando conosco, um feliz sábado e fique com Deus.